Mostra sua UFMG. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Eduarda Carvalho. Vamos começar agora com mais um episódio do videocast da Mostra Sua UFMG, um bate-papo para você conhecer os 91 cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Para tornar esse bate-papo mais acessível, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos e estou com uma camiseta branca. Aqui comigo estão os professores Ricardo Polai, do curso de Engenharia Aeroespacial. Bem-vindo, professor. Faça sua audiodescrição, por favor. Bom dia, eu sou um homem branco de meia idade, obeso, uso óculos e tenho barba. Ótimo. Estamos também com a professora Lázara Rodrigues, do curso de Engenharia de Produção. Bem-vinda, professora. Faça sua audiodescrição, por favor. Bom dia, mulher branca, blusa rosa, cabelo escuro. Ótimo. E também com o professor Lázaro Donadon, do curso de Engenharia Mecânica. Obrigada pela presença, professor. Obrigado. Olá a todos. Eu sou um homem também de meia idade, também sou obeso, uso óculos, o meu cabelo é relativamente comprido e estou usando uma camiseta cor-de-rosa. Ótimo. Também estamos com os intérpretes de Libras, Fabiana e Paulo. E para começar então essa conversa, vamos falar um pouco das características dos cursos. Temos então a especificidade de cada um, mas em geral os cursos buscam resolver problemas. Então, Lázaro, falando inicialmente da engenharia mecânica, qual que é a abrangência desse curso? Entendendo um pouco se existe uma área de atuação mais predominante e também se tem ferramentas e máquinas, no geral, que são usadas dentro do curso de engenharia mecânica. Bom, a engenharia mecânica ele é um curso bem abrangente, né? Desde que se entende sobre universidades, a engenharia mecânica ela sempre teve lá dentro, e ele é abrangente por trabalhar principalmente com, como o próprio nome diz, né, mecânico. Então são máquinas, projeto de máquinas, cuidar das máquinas, né, que a gente chama de manutenção das máquinas, e, é claro, os próprios projetos em si. Então, praticamente todas as indústrias, quando a gente fala numa indústria, praticamente todas elas têm a necessidade de ter um engenheiro mecânico lá dentro para cuidar, seja das máquinas em si, que é a parte da manutenção mecânica que é feito, ou então com o próprio projeto em si, quer dizer, eles projetam máquinas. E, é claro, dentro do curso da engenharia mecânica existem sim as máquinas, né, que são projetadas, que vão desde protótipos de automóveis, que são as equipes de competição, por exemplo, que faz os carrinhos para competir. Existem as máquinas que são utilizadas para fazer peças, então toda a parte que a gente chama lá de usinagem mecânica, então são os equipamentos que tem. Além disso, existem os outros equipamentos que são necessários para a engenharia, para fazer testes de materiais, né, para saber se o material serve para um determinado fim, a resistência dele, quer dizer, quanto ele aguenta, se ele pode suportar aquele tipo de peso ao qual ele vai ser submetido. Então, essas basicamente são as máquinas que a gente encontra lá no curso de engenharia mecânica. Não, perfeito. E, professor, dentro do curso tem duas possibilidades de ingresso, no curso diurno e noturno. Isso. Tem diferença curricular? Eu sei que o noturno tem um semestre a mais, então, para o aluno que está na dúvida entre qual turno escolher, tem essa diferença? Vamos lá. Diferença propriamente dita é no tempo do curso, não na estrutura curricular. As estruturas curriculares são exatamente as mesmas. Então, aquilo que você vê no curso diurno também é vista no curso noturno, não tem diferença. A diferença é o número de semestres. Então, o curso diurno, ele é composto em 10 semestres, ou 5 anos, né? A gente prefere agora falar muito mais em semestres. Já o curso noturno, ele é 12 semestres, ou 6 anos. Uhum. Simplesmente pelo encaixe das disciplinas nos horários disponíveis. Então, para isso, ele precisa de um ano a mais, né? Então, aí o 6º ano ou 2 semestres a mais. Por isso, ele é composto de 12 semestres. Ótimo. E, Ricardo, quando a gente fala da engenharia aeroespacial, tem um campo de atuação mais específico, certo? Eu queria saber quais são os problemas que a engenharia aeroespacial busca resolver e quais são as habilidades demandadas pelo futuro profissional da área. Sim.
Então, a engenharia aeroespacial, o foco dela é no projeto e manutenção de aeronaves e de veículos espaciais, como satélites, né? Então, esse é o foco do curso, né, no projeto, desenvolvimento e também alguma coisa sobre manutenção. Né? Quais são as habilidades? Né? A engenharia aeroespacial, vamos dizer o seguinte, você tem a parte de aerodinâmica, de estruturas, e também tem uma parte de dinâmica orbital, né? Então, para que trata dos veículos espaciais. Então, você pode dividir em dois aspectos: veículos que operam dentro da atmosfera e veículos que operam fora da atmosfera, que é a maneira como o nosso curso é estruturado. Ótimo. E é possível o estudante fazer matérias, por exemplo, na engenharia mecânica, como uma formação complementar? Como que funcionam esses diálogos entre os cursos? Sim. Então, a engenharia aeroespacial, ela originalmente era uma ênfase da engenharia mecânica. Então, até hoje, a gente guarda bastante similaridade, digamos assim, 50% da nossa estrutura curricular é semelhante, né? E sim, né, o nosso curso é possível você fazer disciplinas, não só na engenharia mecânica, mas em qualquer engenharia da escola de engenharia, né? A gente tem lá o que a gente chama de formação complementar aberta, né? Isso em outros países, como nos Estados Unidos, você chamaria de minor, né? Você faz uma parte do curso com foco em algum outro aspecto. Para poder exemplificar, nós já tivemos um aluno que fez essa formação complementar na área de antenas. Ele queria mexer com telemetria, então ele fez várias matérias onde seria engenharia eletrônica. Então isso não só é possível, como é bastante comum. Que interessante. E agora, Lázaro, sobre engenharia de produção, qual que é o objetivo geral desse curso e quais são as habilidades demandadas desses futuros profissionais? Sim, a engenharia de produção é um curso muito abrangente do ponto de vista de área de atuação e a gente tenta fazer com que isso aconteça aqui dentro da UFMG também. A hora que a gente fala de área de atuação, o coração central mesmo da engenharia de produção é pensar nos sistemas produtivos. E os sistemas produtivos podem ser os mais diversos. Eles podem ser sistemas produtivos industriais, sistemas produtivos na área de serviço, hoje com grande inserção também na área de saúde, bancos. Então, tem uma variedade muito grande. Então, a área de atuação é muito ampla nesse sentido. E a engenharia de produção também pode atuar nesses sistemas, desde a fase de projeto, né, até a manutenção, e pensando muito também aí na questão da melhoria desses sistemas. Tentando ver e relacionando com essas partes aí a relação entre pessoas, né, dentro desses sistemas, os equipamentos que são necessários. Hoje em dia, uma questão muito, né, importante é a questão das informações, né, a ciência de dados aí para lidar com isso tudo, né, as questões, né, de sustentabilidade, meio ambiente aí também pensando, né, como um foco aí da nossa área de atuação. Ótimo. E você trouxe essa questão, assim, uma curiosidade, a inserção na área da saúde. Sim. Será que você poderia falar mais da atuação nesse setor? Sim. Essa é uma área relativamente recente dentro da engenharia de produção, né, recente comparado com a área, né, tradicional. Aqui na UFMG a gente tem vários projetos aí na área de saúde, né, com participação em projetos do Ministério da Saúde, da Fiocruz e outros órgãos mesmo, né, projetos na iniciativa privada também, em hospitais, né, pensando em dimensionamento de leitos, pensando em dimensionamento de equipes cirúrgicas, pensando em avaliar, por exemplo, a questão dos bancos de sangue, né, cadeia de suprimento de sangue no Brasil, né, projetos relacionados com as fundações, né, que lidam com isso nos estados, né, no Hemocentro de Santa Catarina, que é o Hemosc, no Hemocentro de Minas Gerais, o Hemominas. Então, sempre pensando na questão de como que a gente vai otimizar os recursos nesses sistemas que são tão carentes aí e que são sistemas de grande investimento. Ótimo. E pensando nisso, qual que é o perfil do estudante que escolhe o curso de engenharia de produção? Eu sempre falo que o perfil são aqueles estudantes que gostam de várias coisas, né? Que não é aquele estudante que vai ficar satisfeito estudando uma coisa muito pontual ou um problema muito específico. Ele tem que ser um estudante que gosta da área de exatas, porque o básico e a parte de modelagem te dá o ferramental para resolver problemas. E aí, à medida que você tem esse ferramental, você tem mais propriedade para visualizar esses problemas nos mais diversos sistemas produtivos.
Então, ele tem que gostar disso, né, dessa parte de exatas, mas ele tem que ter esse foco aí na resolução de problema. Perfeito. E agora, temos alguns objetos que vocês trouxeram, objetos inusitados. Eu queria, professores, que vocês primeiro descrevessem e falassem qual que é a relação com o curso de cada um de vocês. Podemos começar por Lázaro? Podemos. Então, eu trouxe, posso pegar o objeto? Claro, ótimo, né? Esse objeto, né, então, uma pequena descrição dele, é um objeto de metal. Se você perceber, a gente tem essas ranhuras aqui, ó, que a gente chama de dentes. Né? Tem esses dois conjuntos dessas ranhuras, então isso daqui a gente chama na engenharia mecânica de engrenagem. Né? E por que eu trouxe isso daqui como curiosidade com relação ao curso? Né? Ele pode-se dizer que dificilmente será encontrado um dispositivo mecânico que não tenha nada parecido com isso por dentro. Então, todo dispositivo mecânico praticamente vai precisar da adição e utilizar engrenagens na sua composição. Então, eu acho que isso daqui representa muito bem, né, a engenharia mecânica como um todo. Além disso, né, é importante porque a gente pensa na engenharia mecânica, às vezes, só como a construção das coisas. Só que não é só construção. Eu tenho que ver como é que elas vão ser unidas entre si para desempenhar o seu papel. E, nesse caso, a engrenagem, né, ela pode transmitir força. Então, ela precisa aumentar a força do meu sistema ou diminuir a força do meu sistema, dar velocidade nele, diminuir a velocidade, e tudo isso é feito com engrenagens, né? Então, como curiosidade, da onde que veio essa engrenagem, né? Essa daqui é da parte de transmissão veicular. Então, a gente chama de câmbio, né? Vulgarmente de câmbio. Então, o câmbio usa esse tipo de engrenagens exatamente iguais a essa aqui, né? Ela faz parte desse conjunto. Então, por isso, representando a engenharia mecânica como um todo, uma engrenagem. Super interessante, essa é a peça base do curso, né? Exatamente. Ótimo. Tem que saber como projetar, como usar, o que fazer, quais materiais usar, que tipo de tratamento térmico, por exemplo, precisa, como é que eu vou impedir que ela enferruje ao longo do tempo, e o principal, né? Como que eu devo projetá-la para que ela desempenhe o seu papel. Então, por isso que tem dois engates aqui, né? Primeiro, se posiciona esse daqui na peça para propiciar exatamente o engate nessa outra parte, que é a parte que propriamente vai colocar o movimento. Então, essa daqui é só para direcionar, e essa daqui é para colocar o movimento propriamente dito. Muito interessante. E, professor Ricardo, o que você trouxe para a gente? Eu trouxe um objeto singelo, que acho que todo mundo já brincou na vida, que são sementes de dentes de leão, né? Você pegar? Essas sementes, né, elas, por incrível que pareça, o entendimento de como isso aqui é capaz de voar só foi entendido nos últimos 5 anos, que são exatamente princípios na área de aerodinâmica que tornam possível você projetar, por exemplo, uma asa de avião. Ele ainda está voando por aqui. Nossa, que interessante, super recente a descoberta também. É bastante recente o entendimento, numa área, num conhecimento que é tão antigo quanto útil, que a gente chama de turbulência. Né? Um comportamento quando você olha, por exemplo, uma corrente de fumaça e você vê ela turbilhonando, é esse fenômeno, né? Ou de o comportamento ser homogêneo, laminar ou turbulento. Isso tem muito a ver com o projeto da aerodinâmica de uma aeronave. Super interessante. Professor Lázaro, o que você trouxe para a gente? Eu trouxe o brinquedo Lego, né, como analogia para o curso de engenharia de produção. Analogia no seguinte sentido: o brinquedo Lego, né, todos vocês conhecem, a gente usa ele, a gente pode usar ele para formar, né, para construir, para produzir o que a gente quiser. Então, depende aí muito da sua criatividade e dos seus objetivos na hora de fazer essa montagem. Então, analogia aqui, no sentido da engenharia de produção, a gente poderia fazer uma analogia aqui comparando com os sistemas produtivos, as várias áreas, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Eu tenho várias áreas dentro da empresa que elas estão relacionadas e conectadas,
né? E lógico que algumas têm uma relação mais próxima, vai ter mais conexão, outras uma relação mais distante. E trazendo isso hoje para um contexto, né, atual, né, pensando até nas cadeias produtivas, né, nas cadeias de suprimento a nível global, né? Hoje a gente está lidando com questões aí, né, associadas com outra parte do mundo, né? Então, que está tudo conectado. Uma questão também é que com isso aqui eu consigo ir linkando isso aqui com mais blocos e ter estruturas maiores. Então, eu consigo visualizar e eu consigo observar essa relação. Tanto de áreas dentro da empresa, né, processos, quanto atuação mesmo de pessoas aí dentro. Ótimo, professora. Achei super interessante a analogia. E agora vamos falar um pouco sobre a questão da infraestrutura da UFMG, essa atuação de convivência de estudos dentro da escola de engenharia. E para isso a produção vai passar agora algumas imagens na TV para a gente conversar um pouco sobre cada uma delas. Então, primeiramente, nós temos um espaço amplo com uma aeronave e no fundo um túnel de vento. Já na segunda imagem, só um momentinho. Só um momento que a produção já vai colocar a imagem para a gente. Já nessa segunda, nós temos, então, a miniatura de um avião. Então, professor Ricardo, explica para a gente quais são os tipos de trabalho realizados nesses laboratórios. Bom, essa imagem é a imagem do professor Papini, né, Guilherme Papini. Ele está instalando essa miniatura de avião em um túnel de vento. É um dispositivo que gera um vento, né, como o próprio nome diz, chama túnel porque você faz o ar circular ali, ele não perde energia, e essa miniatura permite você simular essa pequena aeronave voando. Tem um conceito que quem vir estudar vai aprender, que chama número de Reynolds. Você mesmo fazendo um avião em escala, é possível você avaliar o comportamento de um avião em tamanho real. Então, ele está instalando esse dispositivo no túnel de vento, né? Está ilustrando essa imagem, bem interessante. Aí nós vemos, na verdade, são dois aviões que estão sendo ilustrados aí, a fuselagem, né? Uhum. O da esquerda é o CEA 308, foi a primeira aeronave a quebrar um recorde mundial desde do Santos Dumont, em 1906. Interessante. É um recorde mundial de velocidade que foi projetada e construída no CEA, né, Centro de Estudos Aeronáuticos. E do lado, né, você está vendo só um pedacinho, é a fuselagem de um planador, o Gaivota, que foi feito em 1963 pelo nosso patrono, né, o professor Cláudio. Estava aí, provavelmente, estava sofrendo algum reparo. Né? E, no fundo, um túnel de vento pequeno que é feito de forma didática, né? Porque todo esse prédio é um túnel de vento, é uma construção bastante ampla, mas ali dentro dele tem um menorzinho que é feito para atividades de aula, né, didática. E a partir de qual período o estudante consegue ter essas aulas, professor? Na verdade, eu acho que é uma realidade para toda escola de engenharia e para todos os cursos, né? Na verdade, os nossos alunos podem ter acesso aos mais diversos laboratórios desde o primeiro período, né? Ele tem como ele se aproximar das diferentes equipes de competição e dos diferentes laboratórios de pesquisa. Eu diria que um aluno que chega na UFMG se familiarizou, né, primeiro período, na medida que ele passa a conhecer as oportunidades, ele já pode se associar. Então, não existe um limite inicial, né? Na verdade, temos inclusive alunos de ensino médio, né, que fazem iniciação científica. Então, mesmo antes de entrar na universidade, já tem alunos envolvidos. Então, para o estudante que é apaixonado por essa questão de aviões, ele pode atuar nessa construção, nesse desenvolvimento de aeronaves? Sim, esse na verdade, é o que a nossa especialidade ou peculiaridade, o que faz com que o nosso curso seja diferente de outros cursos semelhantes no Brasil. Né? É o foco no projeto e construção de aeronaves leves. Então, o curso já tem, na realidade, já tem 12 projetos e 9 aeronaves que foram construídas e estão voando. Ótimo. E tem também uma atuação voltada para a nanotecnologia. Será que você poderia falar um pouco dessa atuação que os estudantes vão ter ao longo da graduação, voltada para esse campo? A nanotecnologia é na área de ciência dos materiais, né? Então, nós temos alguns professores que trabalham
com essa parte de materiais de carbono, né? Acho que hoje em dia talvez o termo seja grafeno, né? Que é um material que possui propriedades mecânicas muito únicas, né? Então, o aluno já começa a estudar isso. Então, eu acredito que tem algumas aplicações, né? Tanto na parte de estrutural, quanto também já vi estudando na parte de tratamento de superfícies, de tintas, né, resistentes. Ótimo, perfeito. Agora a gente vai passar para outras imagens também. Então, aqui na engenharia, temos dezenas de espaços em que esses estudantes podem participar de projetos de extensão, iniciação científica, e uma delas está representada nessa imagem. Então, esse é um galpão com várias estruturas industriais. Vou pedir para o professor Lázaro contar um pouco mais sobre essa estrutura, por favor, professor. Então, esse daí é o laboratório que a gente chama de CPH, que é o Centro de Pesquisas Hidráulicas. De pesquisas hidráulicas, né? Ele é a gente pode dizer que ele é um laboratório que não pertence exclusivamente a um curso, ele pertence à escola de engenharia, então tem diversos grupos posicionados lá dentro e que usam as suas estruturas, né? Mas como foi dito que é o CPH, então tem a parte hídrica, né? Essa estrutura, por exemplo, de metal ali no meio, né, parecendo umas treliças, algumas coisas assim, na verdade era o suporte para uma representação de uma usina hidrelétrica, né? Inicialmente ela foi feita desse jeito. E por ele ser um lugar bastante grande e amplo, né, ele recebe diversas pesquisas voltadas, claro, para a parte hídrica, que a gente pode também chamar isso na engenharia mecânica, de mecânica dos fluidos, né, que é como os fluidos se comportam no meio. Então, a aerodinâmica, por exemplo, de certa forma, é uma particularidade da mecânica dos fluidos, né, que é o fluido aí, é o ar. O fluido aí é o ar. E ali o pessoal trabalha muito com pesquisa, né, muita pesquisa ali, muito ensino também, porque, é claro, as pesquisas são feitas pelos alunos, então eles são convidados a participar, aqueles que querem, né, participar disso daí. Deixa eu ver mais alguma estrutura ali interessante, né? À esquerda, na parte de baixo ali, a gente pode ver aquilo ali é uma sequência de estruturas elétricas. Então, como era o estudo de uma usina hidroelétrica, ali fazia parte da sua parte de turbinas, né? Como é gerado a energia elétrica. Então, além disso, né, existem outras aplicações, que aqui não está aparecendo muito, mas lá no fundo, né, se vê algumas estruturas que foram fabricadas com fibra de vidro, né, lá no fundo em cinza, se eu não me engano, né? E ali também, né, fica uma das equipes de competição da engenharia mecânica, ele trabalha nesse galpão aí também, né? Então, é um dos que a gente tem na escola de engenharia, que é multidisciplinar, a gente pode dizer, não é especificamente de um único curso. Vou aproveitar então essa sua fala, já vou chamar a segunda imagem também, conversar um pouco sobre essa questão que você disse. Então, a gente tem aqui um laboratório de bioengenharia, na frente do computador tem um aluno atuando no desenvolvimento de uma válvula, e eu queria entender um pouco, professor, dessa diversidade de pesquisa que você comentou, se puder falar um pouco da qualificação do corpo docente também dentro da engenharia. Então, começando pela imagem, essa daqui é uma imagem interessante, que é o estudo da construção de uma válvula cardíaca. Então, ele está verificando ali, ó, as imagens, né, da válvula se abrindo, fechando e como ela vai se comportar. Então, isso é importante para conseguir construir uma válvula melhor. A gente precisa saber como ela se comporta para conseguir projetar isso daí melhor. E esse estudo aí faz parte de um laboratório que se chama Lab Bio. Então, seria o laboratório de bioengenharia. Então, a gente tem uma interface grande com a medicina nesse laboratório. Medicina e odontologia, eu acho que são as principais vertentes dali. Então, no caso, essa daí é uma aplicação para medicina, né? Mas também tem a odontologia, que o pessoal estuda, então, como produzir próteses melhores que vão aguentar os esforços que a gente tem, né? Porque
a gente não pensa muito, mas o nosso maxilar é um dos músculos mais fortes que a gente tem. Então, a gente vê que eu quero produzir algo que vai ser similar ao meu dente, mas que tem o mesmo comportamento, que a gente não pensa. Ele precisa esquentar e esfriar, quer dizer, ele vai dilatar, ele vai comprimir e precisa manter toda a sua característica. Para falar sobre o corpo docente, as qualificações, né, digamos, todos os nossos professores atuais são professores doutores, né, então todo mundo chegou a fazer o doutorado, e a gente pode dizer que nas mais diversas áreas, que são as principais áreas da engenharia mecânica. Então, projeto e fabricação de equipamentos ou máquinas, né, existe a parte de mecânica dos fluidos e termodinâmica, que então estuda, por exemplo, como os fluidos se comportam no meio, né, como é feita a troca de calor e o entendimento das coisas, que essa é uma das curiosidades, né? Quem que projeta geladeira? É uma boa pergunta. Então, é o engenheiro, um deles é o engenheiro mecânico, né? Então, o engenheiro mecânico precisa entender. E essa é uma coisa interessante do curso, que os alunos não pensam, né? Porque, assim como os outros, né, que entram, eu também era assim, então eu vou projetar o quê? Eu vou projetar automóveis, eu quero projetar automóveis. E a hora que a gente entra no curso, a gente percebe que ele é muito mais do que simplesmente o projeto de um automóvel. Então, existe uma série de outras coisas. Então, por exemplo, como o comportamento térmico da geladeira funciona, isso é visto pelo engenheiro mecânico. Né? Como curiosidade, eu preciso, para conseguir que ela gele a parte interna, ao pé da letra, eu preciso esquentar a parte externa. Né? Então, eu brinco com os alunos, eu preciso esquentar o quente para esfriar o frio. Né? É assim que ele funciona. E por isso que a geladeira está lá, ó, não encoste na parede, tem que ter um espaçamento mínimo que os fabricantes falam. Então, isso daí é capacidade do engenheiro mecânico. Então, por isso que é uma diversificação grande, tanto para produzir os equipamentos, né? Eu preciso fabricar uma peça, eu preciso projetar a peça, eu preciso pensar que ela precisa ser fabricada de alguma forma, qual material que eu vou usar para aquilo, né? E aonde que ela vai ser usada. Então, tudo isso faz parte da engenharia mecânica. Então, por isso que os nossos professores, eles têm as mais diversas áreas, inclusive, né, inclusive a parte da bioengenharia, como a gente pode perceber ali, que a gente não imagina que possa existir dentro de um curso de engenharia mecânica algo biológico ali presente, né? Mas tem. É super interessante entender essas interfaces, né? Vamos agora passar para a próxima imagem. Então, aqui nós temos uma imagem dos laboratórios de modelagem, em que atuam os estudantes da área de engenharia de produção. Professora, você poderia falar um pouco sobre o momento em que os estudantes passam a ter disciplinas voltadas mais para práticas em laboratórios? Qual que é a importância para o desenvolvimento desses alunos? Sim, os alunos começam a ter disciplinas práticas, né, desde o início do curso, né, inclusive os cursos da Escola de Engenharia, eles têm as disciplinas de introdução, né, que não é só a nossa introdução à engenharia de produção, mas os outros têm as disciplinas de introdução, e nesse momento, né, a ideia é que ele tenha o primeiro contato com essa parte prática dos cursos e as relações dentro da Escola de Engenharia com os outros cursos. Então, porque a gente tem, às vezes, umas relações muito próximas aí com as outras engenharias também, uma interface muito próxima. Então, nessa parte inicial do curso, né, tem várias disciplinas de laboratórios, né, laboratórios nas áreas de física, de química, né, de computação, que usam a estrutura dos ISECs, né, nessas disciplinas básicas. Depois, os alunos usam laboratórios da Escola de Engenharia para as disciplinas técnicas aí da área de engenharia, né? Usam laboratório da engenharia de produção, laboratórios de computação, que aí nesses laboratórios de computação tem as disciplinas de modelagem ali que você está mostrando, né? Tem a modelagem tanto física dos objetos, quanto a modelagem dos sistemas produtivos, que é um foco grande da gente, né? Focando em várias áreas aí, né? De otimização, de simulação, de estatística e outras, né, dentro do departamento, e na interface também, né, eu foco na modelagem, mas o que eu estou modelando, qual que é a relação aqui com o projeto desse produto, né,
né? Ele foi projetado e como que ele vai ser produzido numa linha de produção. Então, você tem esse encaixe aí também. Nos laboratórios da engenharia de produção também a gente tem laboratórios na área de ergonomia, na área de projeto do produto, que eles conseguem visualizar, né, esse desenvolvimento. Temos também laboratórios na área de inovação, né, que é uma área já estudada, mas recente, aí, de muito interesse aí de todos os, né, os cursos, né, mas a engenharia de produção está trabalhando fortemente nisso. Ótimo. E falando um pouco dessa atuação de pesquisa dentro dos laboratórios, eu queria falar sobre um projeto de iniciação científica voltado para recuperação de espaços após o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana. Você pode falar um pouco mais desse projeto? Sim, a UFMG, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal de Viçosa e o IFMG, lançaram um edital interinstitucional, que é um edital com um perfil um pouco diferente dos que a gente está acostumado aqui internos na UFMG, ou de agências de fomento, que a ideia era que tivessem redes, né, trabalhando aí com professores e alunos de várias universidades. Foi um projeto também, um edital muito interessante do ponto de vista que ele envolvia tanto pesquisa quanto extensão, né, que geralmente os editais ou é para pesquisa ou é para extensão, então ele envolvia as duas coisas. Eu tive a oportunidade de atuar num projeto dentro desse edital que envolvia o FOP e o UFV, professores dessas universidades, alunos dessas universidades das mais diversas áreas. Além de mim, tinham professores da economia, das ciências sociais, da economia doméstica da UFV, alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação. A gente trabalhou em comunidades mesmo dos distritos ali de Ouro Preto e Mariana, que foram atingidas, né, pelo rompimento da barragem, assessorando diretamente ou indiretamente, né, diretamente que eu falo no ponto de vista, por exemplo, de produtos, e indiretamente do ponto de vista, por exemplo, logístico, né, essas comunidades, porque além do rompimento, logo depois também teve a Covid, né, a pandemia, então eles conseguiam produzir, mas eles não tinham para quem vender e como escoar essa produção. As escolas fecharam, que era um grande cliente dele ali, né, na agricultura familiar. Essas comunidades também têm assentamentos, né, tem pessoas assentadas aí de reforma agrária, então é um perfil aí bem variado. É muito interessante as áreas de atuação. Vamos passar agora para as próximas imagens. Então, aqui, vocês até comentaram sobre essa questão de equipes de competição, né? Então, a gente tem aqui estudantes projetando e construindo veículos. Temos grupos como Baja, Milhagem, o Grupo Fórmula, que formam, então, essas equipes de competição com esses veículos. Lázaro, você poderia contar um pouco mais sobre o que qual que é a importância dessas equipes de competição para o estudante? Então, a gente imagina que essas equipes de competição, literalmente, são os alunos que constroem tudo, né? Os professores estão ali para auxiliá-los, não para fazer o trabalho deles. Então, isso é uma coisa legal, né? E o que essas equipes de competição? Então, como você falou, tem o Baja é a construção de um veículo que a gente chamaria de off-road, então para andar na terra, né? Temos o Milhagem, que é a criação de veículos que consumam a menor quantidade de combustível possível, então por isso o Milhagem é o quanto eles vão conseguir andar com aquela quantidade de combustível. E tem o Fórmula já é o projeto de carro de corrida. E aí que, por exemplo, né, como está passando ali, são os alunos que desde praticamente do segundo, terceiro período, eles já são convidados a participar dessas equipes, né? Então eles vão ganhando conhecimento, claro que quando eles entram, né, no segundo semestre, por exemplo, eles não sabem exatamente o que é cada peça, o que ela faz, como ela se encaixa no todo, para que serve isso ou aquilo naquilo que ele está construindo. Mas ao longo do seu desenvolvimento dentro da equipe, né, ele vai aprendendo, e ele vai colocando a mão na massa. Então é muito comum os alunos procurarem a gente para resolver. Professor, nós estamos com uma dúvida assim, então peraí, vamos lá, vamos sentar, vamos ver, e a gente dá as dicas, né? A gente não resolve, são os alunos que vão atrás e resolvem
os seus problemas. E como curiosidade, por exemplo, esse daí é o Fórmula, né? Esse daí é o Fórmula. O Baja, né, é uma das principais equipes brasileiras, né, nessa competição. Então, todas as outras, né, visando, por exemplo, a Fórmula 1, que o pessoal fala que o líder, né, o líder, as que estão atrás do líder olham para o líder para ver para onde ele está indo. Então, a UFMG ela não olha para ninguém para ver onde essa equipe está indo. É ela que é a líder. Né? Então, ela é uma das principais equipes brasileiras, né, nesse tipo de competição. E olha ali como curiosidade, né? CPH é a sigla do laboratório onde eles fazem o desenvolvimento do carrinho deles. Né? Então, que é o que foi falado lá no início. Então, aí é o pessoal construindo, né? Aparentemente, com essa imagem aí, eles devem estar discutindo aí as questões de, por exemplo, como é que ele vai fazer a dirigibilidade do veículo. Então, pode ser a montagem da direção, né? Ou então aquilo que conecta a direção com as rodas, alguma coisa assim, ou simplesmente algum painel de instrumentos, como contagiro ou velocímetro, que eles estão decidindo o que fazer ali nessa hora. Então, é o que está aparecendo aí nessa imagem. Interessante. E os estudantes de produção também podem atuar nessas equipes de competição, certo, professora? Sim. Tem estudantes de vários cursos da engenharia, né? E eles ficam muito motivados de ver o desenvolvimento e de participar desde o projeto até a execução. Então, esses estudantes atuam, né, auxiliando mesmo nesses projetos, né, vendo as necessidades, fazendo o planejamento das atividades, né, que é bem inerente ao curso de engenharia de produção. E qualquer estudante, então, pode participar desse processo seletivo para participar dos projetos? Tem algum pré-requisito ou realmente qualquer estudante? Bom, abrem editais, né, para esses estudantes ingressarem aí para participarem dessas equipes e dependendo da demanda e da necessidade de cada um. Né? Então, os editais são gerais, mas específicos nesse ponto. Né? Depende do que a equipe está precisando naquele momento. E vamos lá, não é o professor que vai lá Exato. e vai fazer o edital, Exato. São os próprios alunos Isso que vão escolher o pessoal. E nessas áreas que você falou aí, né, a produção pode participar, né, a gente precisa imaginar que um projeto, e a gente chama, talvez isso daí, uma melhor representação, não é falar é um carro, é um veículo, é alguma coisa, mas eu posso chamar isso de um sistema. Então, o sistema, ele é composto por diversas frentes. Precisa da eletrônica. Né? Então, o pessoal da elétrica e eletrônica pode entrar e auxiliar nesse ponto. E aquilo que impulsiona o veículo são motores. Então, o pessoal da engenharia mecânica entra nessa parte. Tem que produzir as peças. Então, entra o pessoal da produção. Como que vai ser o comportamento, por exemplo, aerodinâmico do veículo? Como é que eu vou melhorar a aerodinâmica do veículo? Aí pode entrar o pessoal da aeroespacial. Né? Então, por isso que é multidisciplinar, não é única e exclusivamente de uma engenharia. Então, isso daí pertence à engenharia mecânica. Não, na verdade, pertence à escola de engenharia. Né? É claro que, como o foco é uma produção veicular, então os mecânicos são mais atuantes. Mas sim, tem o pessoal da elétrica, da eletrônica, tem o pessoal de controle e automação, tem o pessoal de sistemas, o pessoal da engenharia de produção, o pessoal da engenharia espacial, todos eles estão ligados a esses projetos. Uma coisa também interessante que eu acho, Lázaro, que nessas equipes eles também fazem a gestão de pessoas deles, né? Então, eles veem qual é a necessidade e o perfil daquela necessidade, né? Então, eles conseguem também pensar, além do projeto, em qual que é o perfil do estudante que vai atuar. Então, isso é tudo feito por eles, sim, sim. Uhum. Não, perfeito. Interessante perceber como as interfaces começam lá na parte de ensino, vão agora para a parte prática, né, atuação de outros cursos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dos projetos, mas então agora a gente tem uma imagem que mostra a fachada da Escola de Engenharia. Eu queria ouvir, professores, um pouco desse diferencial de atuar dentro da UFMG, um diferencial que a Escola de Engenharia tem. E eu queria saber se poderíamos começar por Ricardo. Pode ser, professor? Sim, como assim que você quer saber?
qual o diferencial de fazer parte da Escola de Engenharia da UFMG, no sentido de agregar para a questão do conhecimento, de ensino, da parte prática também, esses diferenciais do camping? Vou começar por uma curiosidade, né? A nossa escola de engenharia, por um acaso, é a maior escola de engenharia do Brasil, né? Em número de alunos e professores, né? Se você pegar os alunos de graduação e pós, somar todo mundo, nós temos a maior escola em tamanho. E temos também, provavelmente, uma das melhores escolas de engenharia do nosso Brasil, da América do Sul, né? Então você tem tanto uma série de colegas, professores que são pessoas excepcionais, né? Pesquisadores de renome, e talvez o principal, né? Que sejam os nossos alunos, né? Então, esse grupo, né, de estudantes que costumam ser um grupo de pessoas extremamente motivadas, né? Como o pessoal estava falando aqui ainda há pouco, né? Eles chamam isso de iniciativas, né? Tem as mais diferentes tipos de iniciativas e acredito que todas elas, acho que sem errar, são interdisciplinares, né? No sentido de que envolvem a necessidade de conhecimento de toda a escola. Isso é uma coisa peculiar, né? A gente não se vê propriamente como sendo diferentes. A gente somos colegas, né? Os professores. Então, acredito também que a maioria dos projetos também tem essa dimensão, né? Quando você tem, às vezes, um projeto de pesquisa, muitas vezes ele envolve colegas de diferentes departamentos. Eu posso falar por mim, os que eu participo. Tem um que eu estou participando, que ele foi proposto pela ciência da computação, mas envolve professores da engenharia de produção, da engenharia elétrica, da engenharia eletrônica, da engenharia mecânica, da engenharia aeroespacial. É um projeto na área de energias renováveis. Então, tem não só professores, como alunos dos mais diversos departamentos. Então, acredito que isso seja algo que é senso comum, né, na nossa escola. Sim. Professores gostariam de complementar com outros diferenciais? Então, eu acho que talvez um dos bons diferenciais que a gente tenha é a chamada, propriamente dita, né, escola de engenharia. Por ser não só uma escola, mas principalmente a proximidade entre os cursos, e proximidade eu falo literalmente a sala que o outro professor está dando aula fica do lado da minha, né? Então, tem essa possibilidade dos contatos entre os próprios alunos, para eles saberem o que os outros cursos oferecem e aquilo que eles podem fazer nos outros cursos. Então, acho que é isso que é talvez um dos grandes diferenciais que a gente tenha, essa possibilidade do aluno de um determinado curso poder fazer disciplinas no outro curso e aproveitar aquilo no seu. Então, isso eu acho que é o interessante. A gente falou das equipes de competição e não pode deixar o ISOFLY de lado, não, viu, Polar? Precisa falar o aerodesign. Né, o aerodesign também, né? Então, que envolve esse tipo de coisa. Então, além disso, ainda existe a própria formação em si, que é essa proximidade, essa utilização de outras disciplinas, dos outros cursos, que tem a ver com aquilo. Então, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. E aonde que o pessoal vê isso? Por exemplo, ali na escola de engenharia, né? Aqui está mostrando o prédio de aulas da escola de engenharia, lá à esquerda é a cantina da escola de engenharia. Então, lá os alunos almoçam, tomam os seus lanches à tarde, né? Compram os seus sucos, os seus refrigerantes, o seu pão de queijo, já que estamos em Minas, e ali eles conversam. Eles não só comem, eles conversam, que é o principal que eles gostam de fazer numa cantina, conversar. E isso tem essa interação. Então, né, que aula você vai fazer essa? Legal, e o que ela faz? Ela mexe com isso. Nossa, parece interessante, será que, né, eu consigo fazer isso? Isso vai trazer algo? Então, isso agrega sem perceber que isso é um grande diferencial que a gente tem. Ótimo. E, se não me engano, os diretórios acadêmicos, os grêmios, as atléticas... eu ia falar exatamente isso, claro. Né? Eu acho que a Escola de Engenharia tem um privilégio de estar localizada no campus. Eu acho que para a gente trabalhar no campus, estudar no campus é um privilégio.
Muita área verde, né? A gente tem um espaço muito bom. Essa foto mostra uma parte do prédio, mas o prédio é bem maior do que isso, né? Blocos, né? São vários blocos, são 4 blocos, e ainda tem outras salas de aula, né, que usam, né, o CAD, que é do lado. A gente tem um privilégio que, assim, eu acho que é muito importante para os estudantes da engenharia de produção, que além de ter o contato interno que o professor Lázaro falou, né, eles podem cursar essas disciplinas nos outros cursos de engenharia. A gente também está muito próximo dos SECs, né, porque eles têm muito interesse de cursar disciplinas na área de computação, né, então está muito próximo, então eu consigo de um horário para o outro ir para os SECs ou para a faculdade para a FACE, né, que também é logo em frente. Então, para cursos que têm relação também com outras áreas, é muito fácil de organizar, inclusive, os horários para que as disciplinas optativas... O que são as disciplinas optativas? São as disciplinas que o estudante escolhe, né, quais ele vai cursar dentro de um conjunto de disciplinas disponíveis para o curso. Então, à medida que ele consegue escolher e é viável, inclusive pela localização geográfica, cursar essas disciplinas, isso facilita muito para eles conhecer a UFMG também, né? Eu falo cursar engenharia de produção, conhecer a escola de engenharia, né, os outros cursos, mas também conhecer a UFMG e ter a oportunidade de usufruir disso, né? A hora que você falou, tem os diretórios acadêmicos, né, que eu acho que são muito fortes dentro da escola de engenharia. Tem os grêmios também, que eu acho que é uma visão importante da escola para os alunos, né, que eu acho que os alunos que estão inseridos no contexto dessas alternativas aí, eles têm uma visão interessante, eles têm uma visão para além das disciplinas, que é muito importante. Isso dá uma formação pessoal para eles muito grande, eles conseguem visualizar as relações das coisas, né, e conhecer pessoas também. Ótimo. E explicando para o pessoal algumas dessas siglas, nós temos a FACE, a Faculdade de Ciências Isso. Econômicas, e o ICEX, o Instituto de Ciências Exatas. E, professores, essas eram as imagens, vamos falar um pouco agora de projetos de extensão. Então, por exemplo, na produção, tem alguns projetos que são socialmente importantes para o público. Nós temos outros exemplos também do CIPMOI, cursos de capacitação profissional gratuitos oferecidos com a atuação dos estudantes da mecânica. Será que vocês poderiam falar um pouco dessa importância? Sim, eu acho que talvez uma das grandes partes de extensão que a gente tem, né, que inclusive ela vai aumentar nos próximos anos com as reformas curriculares que estão sendo implementadas neste momento. Então, elas não estão ainda na ativa, mas isso vai aumentar muito mais. E para quem não sabe, né, a extensão é uma forma da universidade de devolver aquilo que é dado para os seus estudantes, que é a possibilidade de uma estrutura, de um aprendizado gratuito fornecido pelo governo. Então, essa é uma forma de você conseguir devolver isso para a sociedade. E dentro disso, na mecânica, a gente tem um projeto que é o chamado CIPMOI, onde os alunos da engenharia mecânica, principalmente os que são ligados com a parte de soldagem, tá, eles dão curso para a sociedade para ensinar o pessoal que quer trabalhar com soldagem. Né? E o que é a soldagem? Seria a união de placas ou metais através da deposição de material. Essa é uma das grandes formas que a gente tem de produzir peças. Né? Então, a soldagem é uma das formas de produção de peças que tem, e ela é muito comum, ela é muito usada na indústria de modo geral, principalmente nas partes de manutenção mecânica. Então, por isso, ele é um grande a ensinar a soldagem da engenharia mecânica. Ótimo. E como isso atua na engenharia de produção, professora? Sim, lá nós temos projetos em várias áreas, né, mas nós temos projetos com comunidades de catadores, né, envolvendo essas questões ergonômicas, questões aí de reciclagem, com comunidades também de assentamentos, e também eu acho que uma questão muito importante que o professor Lázaro falou, né, com essas reformas curriculares, a engenharia de produção
ela já trabalhava dessa forma, mas a maioria dos trabalhos que os alunos fazem são práticos, então atuam muito com pequenas empresas, com pequenos negócios, né, tentando buscar alternativas para isso, inclusive nos trabalhos das disciplinas, né, como que eu posso melhorar aquilo ali daquele ponto de vista, empresas familiares, né, então consegue uma inserção importante aí nessa parte. Ótimo. Vamos falar um pouco agora das iniciativas de extensão voltadas para a engenharia aeroespacial. Então, nós temos, por exemplo, a Semana AeroCB, nós temos o Centro de Estudos Aeronáuticos. Você pode falar um pouco da importância de atuação nessas iniciativas, professor? Sim, Semana AeroCB é uma homenagem, né, o nome é o professor Cláudio Barros, né, que foi o fundador, né, nosso patrono. É uma atividade que acontece a cada 2 anos, que é, na verdade, uma espécie de congresso, né, aberto à comunidade como um todo. Né? O Centro de Estudos Aeronáuticos é um nosso laboratório multidisciplinar, né, mas talvez caiba aqui mencionar uma das iniciativas dos nossos alunos, que é a Empresa Júnior. Os alunos têm uma dessas iniciativas de extensão, onde nessa Empresa Júnior eles procuram resolver problemas, né? A gente pode entender a comunidade externa da universidade não apenas como pessoas, mas também empresas, né? E então eles oferecem consultoria nas mais diversas áreas, né, que têm relacionadas com engenharia aeroespacial, para resolver problemas na área de acústica, na área de aerodinâmica. Teve um exemplo, por exemplo, eles estavam desenvolvendo um drone, né, para instalar essas bolas de sinalização que você vê em linhas de alta tensão, né? Então, é um projeto interessante que eles estão desenvolvendo. Né? Só, por exemplo, aquela cantora, né, que sofreu um acidente aéreo porque o piloto não viu a linha de alta tensão. Se tivesse uma bola daquela, teria sido capaz de desviar. Né? Então, estão desenvolvendo um projeto bastante interessante. Né? Interessante. A empresa Júnior é a Aerojúnior, no caso. Sim. Nós temos também a PJ, que contempla os cursos de engenharia de produção e engenharia mecânica. Qual que é a importância, professores, dessa atuação prática em uma empresa júnior? Bom, primeira coisa, eu acho que é a questão deles entenderem como funciona uma empresa. Né? Então, a iniciativa, né, trabalhar com pessoas de novo, né, eu acho que isso aí é uma coisa importante para eles. Eles buscam esses projetos, ou eles são buscados aqui dentro, né, já acontece isso. Muitas empresas já reconhecem o trabalho deles e vêm aqui dentro buscar os conhecimentos. Eu acho muito importante nessa hora reconhecer o trabalho das empresas júniores, né? E eu acho que uma coisa que me chama atenção na PJ, que é aqui, né, que nós estamos mais próximos, é o interesse deles em aperfeiçoar, em se capacitar para, sabe? A gente está com algumas iniciativas que eles estão buscando, eles ainda não trabalham naquela área específica da engenharia de produção, com projetos nessa área, mas eles estão buscando se capacitar para conseguir atender projetos nessa área. Então, eu acho interessante, eles nem têm a demanda para isso ainda, mas eles já estão buscando se capacitar e eles estão no lugar certo para isso, com a interação com os professores. Então, eles buscam os professores para se capacitarem em questões mais específicas que eles estão vendo no mercado para isso. Então, eu acho muito importante aí nesse sentido. As várias relações aí com as disciplinas, eles conseguem ver, por exemplo, sair do contexto de uma única disciplina, que era o que eu estou lecionando esse mês, que é planejamento da produção, ele já consegue associar com outras disciplinas e associar com disciplinas mais foco, por exemplo, de outros cursos e já ir buscando, né, parcerias para resolver aquele problema. Então, parte também de um problema real. Muito interessante. Quer complementar, Lázaro? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso daí, né? A empresa júnior, qual que é talvez o principal foco, né? Vamos imaginar que tem uma pequena, como ela disse, uma empresa familiar, ela não tem condições de contratar um engenheiro para trabalhar, para desenvolver um projeto, para melhorar a sua produção, né? Para ela começar a crescer propriamente no mercado. Então, essa é uma boa alternativa para ela, buscar as empresas júniores das universidades para poder ajudar. Nesse caso, a gente tem a produção a empresa júnior, que é uma mescla da engenharia mecânica com o pessoal da produção também, né? Então, são as duas engenharias juntas, e eles desenvolvem esses tipos de projeto. E aí o interessante é que o aluno ele tem contato
com a coisa, com a prática propriamente dito. Né? Assim como as equipes de competição é aquela coisa da prática, ali também. Então, para que eu estou estudando todas essas coisas aqui? Né? O que eu vou fazer com isso? Então, ali é o momento da aplicação, que vai chegar alguém, né, vai falar para ele, olha, eu tenho um problema, assim, eu estou projetando, eu estou querendo desenvolver isso, só que, não sei, está quebrando, né? Eu quero fazer uma cadeira diferente e a cadeira quebra. Mas quebra por quê? Bom, então tá bom, vamos começar a estudar. Então, isso não é visto propriamente dito no curso, nem de engenharia mecânica, nem no engenharia de produção, que vai falar, olha, a cadeira quebrou por causa disso, né? Não, são os conceitos que tem por trás, então vamos pegar, vamos estudar. Então, a principal é a junção da prática, propriamente dito, com a teoria que foi visto no curso. Então, vou pegar essa teoria, vou colocar lá e vou dar uma solução para esse problema. Então, eu acho que a empresa júnior é um dos primeiros contatos que ele tem, assim como as equipes de competição também é um primeiro contato nesse tipo de coisa. Então, isso capacita muito os alunos para entrar depois no mercado de trabalho. Super interessante, dá mais autonomia também. Eles que partem todo esse processo, a questão de atuação prática, né, a parte da teoria aprendida. Então, eles vão desde da questão do custo, quanto que vai custar para fazer aquilo, o que eles precisam para fazer aquilo, né, quem que eles vão buscar para que aquilo seja resolvido. Que entra a parte dos recursos humanos. Não, então, e mais ainda, Lázaro, eles vão numa parte de como que eu vou mostrar aquele resultado para o cliente. Então, eles estão também com soluções muito visuais e interessantes do ponto de vista de mostrar o resultado deles, que eu acho que é uma questão importante, né? No final, né, desse ciclo. Sim, contempla todas as engenharias no geral. Bom, professores, nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E se você quer saber um pouco mais sobre a Mostra SUFMG, é só acessar o site www.fmg.br/mostra. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo Instagram, o @Mostra SUFMG, no TikTok, pela FMGBR. Se inscreva no canal da TV UFMG. Muito obrigada e até o próximo episódio. Mostra sua UFMG.